Olá, seja bem-vindo ao curso de Mídias Sociais do Qualificare. O meu nome é Luísa Barvinski e hoje a gente vai falar sobre as relações das mídias sociais e o seu negócio. Mas antes da gente começar a falar das mídias sociais, a gente precisa entender alguns conceitos antes. E esse conceito principal é o marketing digital. Você já deve ter lido bastante coisa na internet sobre marketing digital, mas a gente precisa entender o que é isso, né? Então, nos últimos 15 anos, a maneira de fazer negócio mudou bastante. Vamos pensar o que aconteceu nesses últimos 15 anos. Em 1998, nasceu uma empresa no Vale do Silício chamada Google, né? Então, isso já dá uma boa perspectiva de como as coisas mudaram de lá para cá. Com o Google, a forma de... Não só com o Google, é claro, né? Mas a forma de fazer negócios no digital mudou muito. As empresas, elas acabaram tendo uma relação diferente, mas isso é muito recente, né? Então, o que mudou ali? O consumidor, ele passou a ter uma coisa que ele não tinha antes, a informação a qualquer momento, em qualquer lugar, né? A gente ainda está nesse momento de transição em que as empresas começam a se adaptar a essas novas regras de mercado e as grandes corporações ainda encontram o melhor caminho. Só que o pequeno empresário, aquele que tem mais liberdade, não depende de tantas escalas, tantas pessoas numa escala hierárquica, ele pode começar a encontrar bons resultados e muito rápido, né? Então, o marketing digital está no centro disso tudo. Ele reúne as ações e acaba trazendo informações, serviços e produtos ao consumidor em qualquer hora, momento e lugar. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um simples exemplo de como isso mudou, né? Como o comércio foi afetado. Como você pode observar, nessa figura a gente tem 3 etapas. A primeira delas é o estímulo. O estímulo, ele reúne todas as formas de impacto de um produto, uma marca, no seu consumidor. Um estímulo, ele pode ser um programa de TV, um comercial, pode ser um programa de rádio, qualquer maneira da marca se comunicar diretamente com o seu consumidor. Então, a pessoa ela recebe esse estímulo e ela absorve e vai até uma loja, né? Então, como a gente coloca ali prateleira, é no momento em que você está, por exemplo, num supermercado. Você pode optar por uma marca de margarina, a marca A ou a marca B, né? Esse era o seu primeiro, é o momento 1, né, que a gente chama. E, em seguida, você tem o seu segundo momento com esse produto ou serviço, que é o momento 2 na sua casa, onde você vai ter experiência com essa marca, né? Em alguns momentos, algumas marcas optam por fazer uma experimentação diretamente no ponto de venda, por exemplo. Você já deve ter percebido, né, passado por algumas mocinhas que ficam fazendo degustação de algum produto diretamente no corredor do mercado, ou então recebeu uma proposta de usar um produto totalmente grátis. Tudo isso é uma forma de impactar o consumidor e criar essa experiência. Porém, o que acontece quando o marketing digital entra é o momento 0. O momento 0 é o que divide a forma tradicional de fazer marketing com esse novo momento, né? Então, o estímulo ele continua, só que a gente tem canais adicionais como YouTube, o próprio Facebook pode funcionar como um canal de estímulo. É tudo bastante líquido nessa área, né? Então, quando o usuário quer saber mais informações, ele está no momento 0. Você recebeu um estímulo pela TV e daí imediatamente vai procurar na internet. Esse é o momento 0. Se você tem dúvidas sobre um produto ou alguma coisa, você digitou no Google smartphone para iniciantes, por exemplo. Você vai ter lá uma série de resultados que vai exibir, que vão mostrar para você qual é o melhor modelo para quem nunca teve um smartphone antes. E ali você já tem uma pré-experiência com aquele produto, com aquele serviço e, por consequência, com a marca. Então, aqui a gente vê na imagem alguns canais que são utilizados nesse momento 0, que se dá exclusivamente na internet. Então, a gente tem os blogs, o Facebook, Twitter, canais que você recebe automaticamente, que são os RSS, o YouTube e, mais recentemente, o Instagram. A partir desse momento, o momento 0, você já teve o primeiro estímulo, absorveu informações adicionais, e aí sim, vai para a loja com opinião formada sobre se aquele produto é o melhor para você ou não. Já tem opiniões de amigos, de familiares,
e até pessoas que você pode considerar como experts na área, né? Então, se você conhece algum blogueiro influente, ele pode formar a sua opinião na hora de comprar um produto. E aí, você vai para casa usar aquele produto e em casa acontece um retorno ao momento zero, porque é o momento em que você utiliza o produto, consome aquele serviço e emite a sua opinião sobre ele, né? E você acaba influenciando outras pessoas no momento zero dela. Isso é bastante interessante ver essa relação cíclica que acontece aqui. E aqui essa relação, como o conteúdo trabalha no ambiente digital, né? Quando você oferece conteúdo, é importante que a qualidade esteja sempre atrelada a isso. Porque o conteúdo é o principal ponto de contato das pessoas com o que você tem a oferecer. E exatamente nesse ponto do conteúdo que entram as mídias sociais. Vamos só observar aqui um pouquinho os modelos como a gente tinha há mais ou menos 15 anos. Nós tínhamos as marcas, que se comunicavam através de assessorias de imprensa e agências de publicidade. Esses dois braços se comunicavam depois com os publishers, que são os jornais, os blogs, TVs, portais e rádio. O blog a gente coloca ali como uma mídia receptiva nesse momento, porque até um tempinho atrás eles trabalhavam de uma maneira não tão interativa assim. E, bom, alguém pensou, por que não trazer isso tudo para dentro da própria marca? O publisher continua tendo a estrutura dele, claro, a gente não vai acabar eliminando tudo isso, porque, afinal de contas, quando você tem um veículo de comunicação já estabelecido, é importante que ele continue, né, emitindo a opinião dele, que às vezes as pessoas pensam, mas a marca está falando dela mesma, claro que ela vai falar que ela é a melhor, né? Então, se a gente consegue fazer vamos dizer assim, esse intercâmbio entre o que os jornais, as revistas, a mídia tradicional fala sobre a marca, e também voltando, ele é muito bom, né, você ter esse contato com a mídia tradicional, porém, você precisa falar sobre você mesmo, né? Não pode deixar só que os outros tenham uma opinião sobre você, você precisa mostrar quem você é. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a marca ela passa a ter também o seu próprio blog, o seu próprio jornal interno também, em alguns casos, revistas, rádio, TV e o portal. E uma coisa bastante curiosa sobre portal e blog é que eles funcionam como meios centralizadores de conteúdo. Dentro dele você pode criar toda uma estrutura capaz de distribuir melhor as informações que você quer e interagir melhor também. Nesses dois ambientes você consegue controlar muito bem o retorno das interações que as pessoas têm, quantas pessoas vieram de tal região, quantas pessoas clicaram naquele botão que eu deixei. Então, tudo isso, esse acompanhamento acontece dentro das suas plataformas de blog, portal, site e assim por diante. E uma pergunta muito simples, o que é conteúdo? Como a gente já falou, o conteúdo é o principal ponto de contato que o consumidor tem com a sua marca nos canais digitais. Infelizmente, a gente não tem ainda como colocar alguém ali conversando com ele, mas o conteúdo ainda faz esse papel, né? É o conteúdo que demonstra a personalidade e o valor que a sua marca quer passar. A gente vai discutir esses pontos um pouquinho mais adiante. Mas o conteúdo deve ter algumas características imprescindíveis. Ele deve ser compartilhável, compreensível e dinâmico. Para a gente entender melhor esses conceitos, eu separei para vocês um vídeo de uma ação muito interessante da Coca-Cola, chamada Content 2020, né? Então, eles pretendem trabalhar esse planejamento até o ano de 2020 com algumas características especiais. Bom, assista agora o vídeo. Content 2020. How the Coca-Cola Company will evolve its approach to the creative agenda on its key brands. We will move from creative excellence to content excellence. Chapter 1. How does content excellence approach liquid and linked content development? The purpose of content excellence is to create ideas so contagious they cannot be controlled. We call this liquid. And these ideas are so innately relevant to our business objectives, our brands and consumer interests, we call this linked. And through the stories we tell, we will provoke conversations and earn a disproportionate share of popular culture.
The conversation model we have developed begins with brand stories. These brand stories create liquid and linked ideas. These liquid and linked ideas provoke conversations. Then we need to act and react to those conversations 365 days a year. Chapter 2. The Case for Change. So what is the case for change? We have three key drivers. First, we intend to double the size of our business. That's a lot of incremental servings. The second, we've observed a distribution of creativity. No one now has the smarts and ideas, and in fact, consumer-generated stories outnumber Coca-Cola Company-generated stories on most of our brands. And we must fuel both of these truths. The third is the distribution of technology. We now have greater connectivity and consumer empowerment than ever before. This has driven an on-demand culture where consumers can turn their demands on 24 hours a day. Bom, vocês acabaram de assistir o vídeo da Coca-Cola mostrando o que eles têm em mente para usar até 2020. Nesse vídeo, você percebeu que eles têm o usuário como ponto principal. E no seu planejamento não deve ser diferente. Se até a Coca-Cola, que é esse gigante todo, faz 125 anos, mais ou menos, por que não, né? Pense bem, você também é usuário no seu dia a dia. Como você gostaria de ser tratado na internet, né? Bom, o conteúdo, como a gente também viu nesse vídeo da Coca-Cola, ele traz algumas coisas sobre distribuição de conteúdo. E são vários canais, a internet é infinita praticamente. Então a gente precisa estudar um pouquinho melhor quais canais são melhores para distribuir os nossos conteúdos. Se é um blog, quem sabe, Facebook, Twitter, vamos ver. A gente tem o conteúdo e nesse W aqui, que significa a plataforma WordPress, que é uma plataforma gratuita para uso de blog. Você pode usar wordpress.com, que é totalmente grátis, mas você não tem o seu site próprio. Você fica o nome do seu site, .wordpress.com. Ele também tem uma outra plataforma que você pode comprar o seu endereço, né, o nome do seu site.com.br e instalar esse sistema. E ele funciona como você preferir, né? O seu conteúdo, ele está livre para você inserir o conteúdo que você achar mais adequado. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. A gente tem também o Facebook, que é a maior plataforma atualmente, que tem bilhões de usuários no mundo todo. Só cresce, e a plataforma de anúncios dele também é bastante interessante. O Twitter, que já teve dias melhores aqui no Brasil, mas ele continua sendo muito forte. Então, não dá para deixar de utilizar essa plataforma. O YouTube, que dá para dizer tranquilamente que ele é o segundo maior buscador. Se você tem alguma dúvida de onde encontrar, como dar um nó em uma gravata, ou como preparar, como cortar a cebola de um jeito diferente, pode ter certeza que lá tem, né? E o Instagram, que foi adquirido recentemente pelo Facebook, e ele tem aquela peculiaridade da imagem. Ele traz para você a facilidade de editar uma imagem sem você ser um designer ou um fotógrafo profissional. Vamos discutir um pouquinho de perto agora o que cada plataforma pode fazer pela sua marca. Bom, vamos falar sobre o Facebook. Como a gente já viu, ele é um dos maiores canais de distribuição de conteúdo hoje. Ele pode ser considerado o principal pilar da sua campanha, se você preferir. E tem algumas boas práticas, né? Alguns cuidados que a gente tem que tomar. Apesar de ser muito interessante a sua marca ser amiga de alguém, ela nunca deve ser um perfil. Por um motivo muito simples. Quando você cria um perfil de amigo, o Facebook proíbe que uma marca tenha um perfil pessoal, como se fosse uma pessoa. Então, por isso, você tem que criar páginas. Além disso, os perfis têm uma limitação de pessoas que podem ser adicionadas. É cerca de 5.000 esse número. E, obviamente, você não quer só atingir 5.000 pessoas com a sua marca, com o seu discurso. Então, as páginas têm essa vantagem, porque você atinge o máximo de pessoas com o seu conteúdo e não acaba sendo limitado ou até punido por causa de uma denúncia de um concorrente seu. Isso pode acontecer. Se um concorrente acabar identificando que você utiliza um perfil em vez de uma página, ele pode denunciar a sua página e o Facebook tomar algumas sanções quanto a isso. Outra boa prática é usar boas imagens para a sua capa e o avatar.
Isso demonstra um profissionalismo, né? Porque você não quer mostrar para o seu consumidor que você está ali para brincadeira, né? Afinal de contas, a gente está ali para fazer negócios. Então, investir, talvez contratar um bom designer, se você conhecer alguém que tenha um bom domínio de ferramentas, como Photoshop, CorelDRAW, outras coisas do tipo, vale a pena conversar com esses profissionais para que eles possam criar boas imagens para a sua página. Outra dica bastante interessante é que usar posts com elementos visuais tendem a trazer mais interação. Existem pesquisas que identificaram que que as imagens elas trazem 54% a mais de retorno do que os posts convencionais, como links ou textos puros mesmo. Então, vale a pena ter um cuidado de criar imagens interessantes, bem feitas e vídeos, né? Isso pode trazer interações muito interessantes para a sua marca. E publique conteúdo relevante relacionado à sua marca e ao seu nicho. Né? De nada adianta você compartilhar aquela imagem do Chapolin irônico, sabe? Pois é, aquela imagem pode não ter relação nenhuma. Então, não é só porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Precisa ter algum cuidado na hora de se comunicar, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Twitter. Apesar de ele não ter mais toda aquela popularidade que ele teve há mais ou menos 4 anos atrás, ele ainda continua uma plataforma muito importante. Bom, você já deve ter percebido que o 0800 é um canal um pouquinho complicado de conversar, né? O Twitter pode fazer essa substituição tranquilamente. No meio digital, ele funciona como o principal centro de atendimento ao seu cliente. Então, é o momento em que ele se sente mais à vontade em entrar em contato, porque ele sabe que o Twitter é um meio imediato. Normalmente, as marcas têm uma política de responder às perguntas, dúvidas ou até mesmo reclamações, que ninguém está livre disso, em uma média de mais ou menos 1 hora, 2 horas, conforme a política interna. Mas ele sabe que a dúvida dele não vai passar de 1 dia. Então, se é uma coisa bastante urgente, o Twitter é o principal canal. Mas para que a gente não fique só com esse atendimento ao cliente nessa plataforma, é importante respeitar algumas boas práticas, né? Que envolve postar continuamente ao longo do dia. E para isso, é essencial que você seja sempre ligado no que está acontecendo no seu nicho. E, além disso, é importante também que você acompanhe as conversas dos seus seguidores e não só as pessoas que seguem você também, né? Você tem que estar sempre ligado nos influenciadores de mercado. Participar de conversas, entender quais pontos eles têm dúvidas e assim por diante. É importante também não exagerar nas hashtags. Elas têm uma função muito específica, que é marcar o tipo de assunto que está sendo discutido ali. E então, se você coloca 10 hashtags em um só tweet, fica complicado do seu usuário identificar, né? Então, tomar cuidado um pouquinho com isso. Bom, tem um caso muito interessante de uso desses esclarecimentos de dúvida no Twitter, que um hotel, uma grande cadeia de hotéis, começou a observar algumas conversas, entender, né, começou a explorar melhor o que os seguidores deles estavam comentando no Twitter. E, de repente, uma moça perguntou abertamente onde ela poderia encontrar um bom hotel no litoral dos Estados Unidos, ali na Califórnia. E, bom, esse hotel nem tinha uma filial na Califórnia e recomendou um outro estabelecimento. Então, ele foi útil, ele não trouxe o consumidor diretamente para ele, mas quando essa menina ela for procurar por um hotel na região que eles possam atender, com certeza ela vai lembrar deles, porque eles prestaram um serviço no momento em que ela estava precisando, né? Então, nem sempre pense em vender, tente ser útil ao seu consumidor. Agora a gente vai falar sobre blogs. Apesar de os blogs já não serem mais a sensação do momento, né? O Facebook ter substituído isso, pra falar a verdade, o Facebook substituiu muita coisa, né? Até algumas empresas deixaram de ter sites para ter uma página no Facebook. Mas, de qualquer maneira, ter um blog é importante para a sua estratégia de mídias sociais. Como a gente comentou um pouquinho antes, ele é o centralizador dos seus conteúdos. E, com ele, você atrai mais pessoas para o seu site e aumenta a geração de leads, né? O que são leads? Os leads são as pessoas interessadas em consumir o que você está oferecendo. Como você identifica isso?
Os leads, eles podem ser pessoas que mandaram e-mail, pode ser pessoas que clicaram em um botão específico, ou então pessoas que começaram a seguir o seu Facebook, o seu Twitter, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito de lead. Num blog, a gente tem também algumas boas práticas, né? A principal delas é nunca replicar conteúdo alheio. Isso, além de ser plágio e poder ter algumas punições legais, diminui a sua credibilidade, né? Bom, o Google também vai diminuir a sua posição nos resultados de busca, se você acabar replicando conteúdo alheio. Então, por mais que o conteúdo de outro blog seja muito bacana, nunca copie e cole. Fale sobre ele e dê o link para essa pessoa. É uma prática muito melhor. Você acaba criando ali uma rede de contatos, um network muito interessante com quem escreveu aquele texto e a sua credibilidade no mercado aumenta em vez de diminuir. Então, esquece o Ctrl+C, Ctrl+V. É só você comenta sobre aquele assunto que você viu e aí sim dá o link para a pessoa e o seu visitante pode encontrar aquele conteúdo no outro site. A segunda boa prática, que é muito importante também, é você dar dicas e agregar valor ao seu leitor. Isso acontece de uma maneira muito simples. Você tem que primeiro conhecer muito bem com quem você está falando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e pensar o que essa pessoa tem de dúvida que eu posso ajudar. Né? A mesma coisa que a gente pensou no Twitter, pode usar aqui, que não tem problema. Você pode sempre ser útil, né? Sempre tem alguma coisinha que você pode ajudar. E, bom, se você for usar imagens, tome cuidado, né? Pode ser tentador usar as imagens que você encontra no Google, mas elas têm direitos autorais e podem pertencer a alguém. Por isso, usar um bom banco de imagens é um bom uso da sua verba, sabe? É um dinheirinho bem gasto para você não ter problemas futuros. Então, para a gente fechar essas boas práticas de blog, é sempre bom ter um formulário para você captar os leads, como a gente viu anteriormente. Você receber e-mails, pode ser prático você deixar só o seu endereço, é uma boa forma também. Mas se você tem um formulário para a pessoa deixar o nome, telefone e qualquer outro dado que seja importante para você, é bom que isso esteja de uma forma um pouquinho mais profissional, com os campos bem delimitados. Agora a gente passa para o Instagram. Essa plataforma, ela segue mais ou menos a lógica do Twitter. Como ela é muito instantânea, é bom que você esteja preparado para ter alguns cuidados, né? Tente pegar um ângulo interessante. Tenha cuidado na hora de produzir essa imagem. Né? E quando você cria a conta no Instagram, ajuda a traduzir o que você tem como texto em imagens. Mas, novamente, nunca publique aquele chapolim. Né? O chapolim pode não ser bom para a sua marca. Procure publicar imagens sempre feitas por você. Né? Como eu falei, hypes e memes, né? Que são os chapolins, são todas essas... Ou Willy Wonka, irônico. Procure não publicar esse tipo de coisa, porque isso já está muito saturado em outros canais. E pode não ter nenhuma relação com o que você quer passar. Né? Crie imagens exclusivas que tragam a personalidade da sua marca. O que isso quer dizer? É bom que você entenda muito bem alguns valores que a sua marca tem que passar. Então, se você se propôs a falar sobre estilo de vida e boa alimentação, por que você colocaria o chapolim? Né? Vamos pensar muito bem. E o mesmo caso das hashtags acontece aqui. É importante que você sempre se lembre que você precisa passar profissionalismo no seu Instagram. Não é porque ele é uma mídia nova que você pode experimentar de tudo. Tem um momento certo para você criar coisas novas. Mas a quantidade de hashtag, ela demonstra o seu conhecimento nessa plataforma. Então, não caia em armadilhas do tipo ter bastante hashtag ajuda a aumentar o número de seguidores. Isso só passa uma ideia que você não entendeu muito bem como usar, sabe? Procure usar no máximo 3 ou 4. A mesma coisa vale para o Twitter, não exagere. Os filtros também fazem parte disso. Procure sempre colocar um filtro que contribua para a sua imagem. Pode ser que ele contraste demais e acabe escondendo algum elemento importante da imagem. Então, teste todos, veja qual fica melhor e aí sim publique. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o YouTube, né? Manter um canal no YouTube exige um comprometimento com a qualidade dos seus vídeos. Afinal de contas, você também assiste vídeos e gosta de ver coisas com qualidade, certo? Então, no momento que você pensou em criar esse canal, você
automaticamente assume a possibilidade de um investimento em câmeras, microfones, talvez cenário, tudo depende do que você quer entregar, né? Bom, tendo isso em mente, a gente também tem as boas práticas do YouTube. O ideal é que você faça vídeos curtos, que não passem de 5 minutos, porque isso pode ficar um pouco cansativo para quem está assistindo ali do outro lado, né? E é bom que você seja bastante claro e objetivo, para que as pessoas não encontrem ambiguidades no que você está falando. E também é muito importante também que você tenha uma frequência muito bem definida no seu YouTube. É muito triste quando você vê um canal abandonado, né? Uma das nossas boas práticas também no YouTube é nunca abandonar o seu canal. Então, para que você tenha essa frequência bem colocada ali, crie um calendário editorial. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E esse calendário vai te ajudar a entender o que assunto vai ser publicado em qual dia, se isso vai ter alguma relação com o que você falou antes ou se é um assunto completamente novo. Por exemplo, se você criar um canal de entrevistas com pessoas importantes na sua área, dê uma deixa, diga que no próximo vídeo você vai falar com fulano de tal e ele entende tudo sobre X. É muito bom que você deixe esse suspense para as pessoas continuarem voltando para o seu canal, né? Tendo isso em vista, a gente precisa entender agora um pouquinho sobre alinhamento de discurso. Acompanhe aqui agora comigo o que é alinhar o seu discurso. Tem uma coisa chamada core business. Core business é aquilo que você faz. Como a gente pode ver aqui na imagem, é aquilo que você é, o que você faz e como as pessoas reconhecem a sua empresa. Bom, o core business também ele obedece a esses 6 pilares que vocês estão vendo aqui na tela. O primeiro deles é a definição do seu negócio. Ele está menorzinho ali porque é o primeiro passo no nosso degrau, em que você tem que ter muito claro o que você faz, né? O que mantém as suas contas pagas todos os dias. E, em segundo lugar, a gente tem aqui a identificação do seu público-alvo, né? Para quem que eu estou vendendo? Né? É importante saber quem que está do outro lado, quem vai na minha loja, quem compra pela internet. Isso tudo você obtém através de pesquisas, observar softwares de análise de dados, da navegação das pessoas no seu site. E, em seguida, você encontra temas ligados ao seu produto. Esse tema ele é importante que você desenvolva para que ele esteja sempre relacionado ao universo daquele produto que você vende. Acontece da seguinte maneira, se você é um fabricante de cadeiras, por exemplo, é interessante que você aborde assuntos relacionados à decoração, a bem-estar. Pense onde pode ter uma cadeira, né? Então, é mais ou menos assim, você tentar imaginar o seu produto em situações diferentes, para conseguir relacionar e expandir os temas de conteúdo que você aborda. Então, passando adiante, esse conteúdo tem que ser transmitido de alguma forma. A gente viu vários canais agora há pouco e, com certeza, pelo menos 2 ou 3 deles você pode usar muito bem para a sua estratégia. Basta definir e ter o planejamento certinho. A partir daí, você escolheu o canal, já sabe quem é seu público, já tem tudo muito claro. É hora de preparar a mensagem e colocar o carro na rua, como a gente costuma dizer. Bom, a partir desse momento que já está tudo rodando bem certinho nas suas plataformas, é hora de avaliar os resultados e ver como que o seu conteúdo está desempenhando nesses canais que você escolheu. E, a partir daí, é importante que você veja qual o comportamento dessas pessoas e como elas reagem, né? E com isso, você consegue sempre melhorar a sua estratégia e assim por diante. Bom, e o conteúdo que a gente viu aqui esse conteúdo ele sempre obedece à lógica inversa das bonecas russas. Sabe aquelas que começa da maior e vai até a pequenininha? Pois o conteúdo a gente trabalha de uma forma diferente. Cada clique que a pessoa dá, ela tem que expandir a informação. Então, a gente costuma imaginar o seguinte, a gente parte da menor boneca e vai aumentando progressivamente, conforme o fluxo de navegação do seu usuário. Então, um exemplo muito simples. Eu comprei um espaço publicitário em um site, por exemplo. Pode ser um jornal, um blog, qualquer espaço na internet. Nesse banner, eu vou colocar um pouco de informação bem compacto e uma frase vendedora que atraia o usuário, né? Então, ele clicou ali. A partir desse momento que ele deu esse clique, eu tenho que fornecer mais informação para ele na página seguinte. E enquanto ele vai navegando pelas páginas que eu forneço para ele, ele tem que encontrar cada vez mais informação que tire as dúvidas que ele possa ter eventualmente, e assim por diante. Bom, a gente chegou ao fim da primeira aula e espero que vocês tenham
compreendido muito bem esse assunto. E vocês podem encontrar assim, boas informações sobre isso em blogs especializados. Assim, não tenham medo de navegar. Existem milhares de fontes de conteúdo interessantes que vocês podem acessar. E, principalmente, façam testes. Não tenham medo de começar a utilizar as ferramentas. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.